Apartheid, passagens de ônibus, separação de estados, revoltas contra resultado de eleições e até obrigatoriedade de vacinas já foram motivos que levaram a sociedade a se unir e batalhar pelas suas vontades e desejos, levando multidões às ruas em busca de pressionar algo ou alguém responsável por uma decisão que não os agrada. Hoje, veremos as principais manifestações populares que já ocorreram em toda a história do planeta. Antes de começarmos, deixa o like aí, que não faz mal e ajuda muito a gente. E se está curtindo, não esquece de se inscrever. Em 1948, o Partido Nacional, um partido de extrema-direita que era muito predominante na África do Sul, instaurou um regime de leis que dividiam brancos e negros no país. Chega a ser desprezível as atitudes, mas dentre elas estão a limitação da circulação em locais públicos pela parcela negra da população, especificação de locais onde era autorizado estabelecer moradia e o não direito ao voto. Essas limitações eram firmadas por meio da violência policial. Com isso, a ONU se mostrou, por todo o período em que ocorreu o apartheid, totalmente contrária às limitações, inclusive impondo sanções econômicas que prejudicaram a África do Sul. Além disso, o Congresso Nacional Africano, que era totalmente contra a segregação, passou a incentivar ideias para a desobediência da população negra às imposições. Com isso, a população se colocou contra o regime, se juntando e indo às ruas para manifestar contra o apartheid. Um dos líderes dessas manifestações foi Nelson Mandela, que chegou a ser preso por incríveis 27 anos devido à sua forte participação nos protestos. Em uma das manifestações, a polícia do país matou quase 70 pessoas negras, episódio que ficou conhecido como Massacre de Sharpeville. Conforme as manifestações iam crescendo, o novo governo, liderado por Frederic de Klerk, promoveu várias transformações, libertando Nelson Mandela e legalizando o Congresso Nacional Africano, que se tornou partido e revogou diversas leis raciais. E a cereja do bolo foi um plebiscito convocado por Klerk, que levou à votação o desejo da população em relação ao fim do apartheid, sendo que o fim do regime venceu com 68% dos votos. Por essas atitudes, Nelson Mandela e Frederic de Klerk receberam juntos o Nobel da Paz no ano de 1993. Em 1945, foi feito um teste nuclear na ilha de Amchitka, uma pequena ilha que pertence ao Alasca. As bombas desse teste eram incrivelmente milhares de vezes mais destrutivas que as lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. As explosões foram feitas durante a Guerra Fria e existem diversas filmagens no YouTube que mostram o impacto impressionante que o teste teve no solo local. Só pesquisar que vocês vão ver. Mas não foi apenas o maior teste nuclear da história, como foi responsável pela fundação da maior ONG pró-meio ambiente de todo o planeta, o Greenpeace. Diversas pessoas que eram defensoras do meio ambiente dos Estados Unidos e Canadá se juntaram para protestar contra os testes nucleares na Alasca, devido aos efeitos que poderia causar no meio ambiente, principalmente nos dois países, como tsunamis e terremotos. Se nomearam de Greenpeace e em um dos seus atos mais simbólicos, os manifestantes embarcaram num navio com as escritas Greenpeace com destino à ilha de Amchitka, sendo impedidos de chegar no final pela guarda costeira. Com isso, o movimento se consolidou e foi se transformando com os passar dos anos até se tornar o que é hoje em dia. Dica, gente, se um dia pararem vocês para falar sobre o Greenpeace e pedirem uma doação de R$ 50, não façam, porque eles cadastram seu cartão e cobram R$ 50 todo mês. Eu só fui perceber isso no terceiro mês. Panelaços são comuns em diversos países, mas um dos mais marcantes da história aconteceu na Argentina no dia 12 de setembro de 1196. O motivo que levou as pessoas às ruas foi a má gestão e ideais políticos do presidente do país na época, Carlos Menem. O movimento se tornou muito grande e a capital do país foi praticamente tomada por manifestantes. De lá para cá, já foram registrados 4 outros panelaços relevantes no país.
principalmente os que ocorreram contra Cristina Kirchner, que mobilizaram mais de 1 milhão de pessoas. Com o apoio do senador alagoano na época Teotônio Vilela, ocorreu a primeira manifestação a favor das eleições diretas no município de Abreu e Lima, na região metropolitana de Recife. Essa foi apenas a primeira. Dali passou para Goiânia, para Curitiba, São Paulo, e os movimentos foram apenas aumentando, já que as pessoas foram perdendo o medo da retaliação militar. O movimento coincidiu com uma forte crise econômica, que acabou gerando uma inflação de 239% e uma forte recessão, o que acabou dando força para o movimento, que finalmente conseguiu trazer sindicatos para dentro. Isso aumenta muito a quantidade de pessoas em uma só vez. Cada sindicato aumenta em mais de 10 mil pessoas a favor do movimento, por exemplo. No dia 25 de janeiro de 1984, o movimento se consolidou, quando mais de 1,5 milhão de pessoas se reuniram no Vale do Anhangabaú para declarar apoio ao movimento Diretas Já. Não demorou muito tempo, e em janeiro de 1984, os brasileiros foram às urnas para escolher seu próximo presidente da República. Em 2016, com a presidente da República na época, Dilma Rousseff, sofrendo diversos tipos de acusações, que iam desde corrupção ativa até improbidade administrativa, os brasileiros foram às ruas em peso para pedir o impeachment da chefe do executivo. Nessa época, surgiu o MBL, que organizou uma caminhada até o Palácio do Planalto ao lado do movimento Vem Pra Rua, assim angariando, apenas na data de 13 de março de 2016, mais de 3 milhões de pessoas em protesto em todo o Brasil. Naquela data, foi informado por analistas do governo que foram registrados protestos, sendo eles contra ou a favor do atual governo em todos os estados do Brasil. A votação do impeachment de Dilma foi aceita pela Câmara dos Deputados e reafirmada pelo Senado. Assim, os manifestantes conseguiram realizar seus desejos e, finalmente, no dia 31 de agosto de 2016, a presidente foi desligada do cargo. Essas são as 5 manifestações relevantes que escolhemos para o vídeo de hoje. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, comenta aqui embaixo para a gente continuar trazendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até a próxima.